Para começar, Yoshi, cara, se você pudesse voltar ao início, quais conselhos você teria seguido para economizar tempo e erros? Alguns erros foram muito repetitivos. Como é que você enxerga a sua jornada assim, passando por multinacional, empreendendo, vendendo empresa, agora no método OPR? O que você enxerga que fala, cara, se eu soubesse disso quando eu comecei, eu já teria, ultrapassado diversas fases? Diogo, essa pergunta aí, ela é bem complexa. Porque para chegar onde eu cheguei, eu tive que passar por tudo que eu passei. Então, se eu tivesse tido algum tipo de pergunta mágica, que eu tivesse uma resposta mágica para cortar caminho, talvez eu não tivesse o conteúdo que eu tenho hoje. Mas, com certeza, é uma pergunta relevante, porque tem muita gente começando agora. A primeira de todas é a constância. A constância, ela te leva longe. A constância, ela requer disciplina, obviamente, mas eu vejo que no mundo de hoje, tudo é muito volátil, muita informação. Eu vejo que as pessoas estão se perdendo com muita facilidade. E na minha época, há 27 anos atrás, eu te falei que eu só tenho TDAH, né? Uhum. Então, eu não tinha essa consciência lá atrás. Então, eu pensava que tudo que eu me apaixonava era normal por ser curioso. Então, vou te dar um exemplo. Começava a estudar sobre telecomunicações e até o final. E enjoava. Ah, agora vamos estudar finanças. Estudava, estudava, estudava. Nunca tive uma constância de finalizar aquilo assim por períodos longos. Então, talvez essa fase de não ter tido essa visão sobre a necessidade de permanecer num determinado nicho atrasou um pouco, talvez, a minha trajetória. Talvez só para eu tentar trazer um pouco para. Que vale reforçar, inclusive, meu papel aqui é tentar traduzir para o nosso público o que a gente está conversando, né? E nosso público é um público empreendedor, empresário, que constrói empresa, enfim. E o que você está dizendo é escolher um nicho para empreender ou se diz constância em tudo na vida, ou Constância nos em, dois? constância em tudo na vida que você quer. Já a gente conversou um tempo atrás sobre a verdadeira sucesso, a verdadeira significado do sucesso é você encontrar seu propósito, que está no método OPR. Então, quando você descobre o seu propósito lá atrás, quanto antes você descobrir, você tem que ser constante naquilo. Então, no meu caso, eu vejo pessoas que têm constância, admiro. No meu caso, há 27 anos atrás, eu começava a fazer uma coisa, me aprofundava e saía para fazer outra coisa. Então, eu gostaria de ter tido um conselho lá com os meus 22 anos, tipo, descubra, desacelera, descubra o seu propósito, aquilo que você quer fazer de verdade, aquilo que você ama, aquilo que você vê construindo a sua família e se mantenha constante naquilo, né? Então, a constância, Diogo, É a é, chave. é uma das chaves do sucesso. Agora, para você se manter constante, você tem que ter consciência do que você está fazendo. Você tem que ter uma visão muito clara da onde você pretende chegar, né? E naquela época, tava tirando para tudo que é lado. O tempo de 24 horas para mim eu tinha a sensação de ter 36. Eu queria estudar tudo ao mesmo tempo e não é isso, né? Então eu fiquei com uma vasta gama de informação, só que era pouca coisa de muita coisa. E Certo. na verdade eu entendi que se você e aprofunda teu conhecimento numa determinada área, num determinado segmento da tua vida, você tem um poder de raio laser, entendeu? Entendi. Você consegue ir muito mais longe, demora um pouco talvez, porque tudo é um processo. Mas uma constância, a palavra-chave para mim hoje é constância. E você acredita que a falta da constância é o que faz o empreendedor ficar pivotando e abre um negócio, fecha, vai para outro Sem segmento? dúvida. Que o empreendedor médio no Brasil ele tem essa característica, né? Ele normalmente ele ou fica estagnado num negócio por 30, 40 anos até ser disruptado,
né? Ou ele é um cara de galho em galho. Talvez seja isso que separa o empreendedor do empresário, que constrói, é a constância. Constância. Você vê exemplos igual o Flávio Augusto, que a gente admira, né? Constante. Ele criou. Você vê os relatos dele falando sobre o que ele fez, eu vejo constância ali. Sair do nada e poucos anos ter 1.000 funcionários, já faturando não sei de quantos milhões, e fazer aquilo até receber uma proposta de centenas de milhões né, de reais, eu acho que foram de reais. É constância. Porque você vê que, ó, curso de inglês, pelo que eu vi dele, ele nem sabia falar inglês na época. É, ele fala isso. E o cara montou uma das maiores redes de curso de inglês do Brasil. Eu mesmo fiz inglês no WhatsApp há muitos anos atrás. E é um curso muito bom. E eu fiquei, falar, que safado, caraca, o cara nem sabia falar inglês, fez um curso bom pra caramba. Constância, acreditar e fazer a coisa certa e fazer da seguinte maneira, o Diogo. Quando você tem constância e acredita realmente no teu potencial, cara, aqui o resultado vem. Quantos cursos de inglês você já viu abrindo e fechando? Né? Curso de inglês abrindo e fechando. Não era mais nenhuma novidade. Mesmo na época que ele abriu, não era mais nenhuma novidade. O método talvez fosse diferente, que eu gostava do método. Mas constância, cara. Mas tá até hoje. É um sucesso até hoje. E hoje tem curso de inglês para dar e vender, então É um tem um sucesso. método bem Bem elaborado. construído. Exatamente. E aí, até abordando essa questão do Flávio Augusto, a gente vê que na história dele ele pegou um cheque especial, se não me engano, de 12% ao mês, para construir o WhatsApp. E, e a gente colocou que o primeiro conselho seria de que dinheiro não é o ponto de partida. O que você acha que falta na cabeça do empreendedor? Como que você diria da maneira mais viável de montar um negócio sem ser rico, sem depender de dinheiro? Como é que você constrói esse framework na sua cabeça? Diogo, é o seguinte. Então eu vou botar isso como o segundo conselho que eu gostaria de ter tido. Não precisa ter dinheiro para montar o seu negócio. E aí vem o método OPR por trás disso também. Quando tu tem energia, quando você vibra, quando você tem tesão naquilo que você está fazendo, quando você consegue defender a sua ideia, você consegue dinheiro. Sempre vai ter alguém interessado em investir em dinheiro, mesmo que você não tenha nada. Por isso que um homem tem que ter, quando não tem dinheiro, a maior patrimônio de homem é a honra, é a palavra. Isso eu aprendi com meu pai. Pode perder tudo, menos a honra e a sua palavra. Isso são impenhoráveis, são inegociáveis. Você pode perder tudo. Eu tenho isso na minha mente até hoje. Pode perder tudo, menos a tua honra e a tua palavra. Então, lá atrás, ficava-se o quê? Ah, precisa de dinheiro para montar. E o crédito era bem mais difícil do que hoje. Precisa ter dinheiro. E, então, muitas pessoas caem nessa conversa. Ah, eu não monto tal coisa porque eu não tenho dinheiro. Então, o que muda nesse ponto é se eu tenho uma ideia, se eu vibro com essa ideia, se eu tenho uma energia, assim, fora do normal para fazer com que essa ideia funcione, você consegue captar recursos, seja lá de quem for. Porque aí, voltando para o ponto do OPR, é o seguinte: quando você trabalha espírito, mente e corpo, quando você tem total noção do que a energia pode fazer, que a energia magnética pode atrair. Muita gente fala, né? Eu tenho falado também sobre a metafísica, a física quântica. Tudo é vibração. Você vê que quando você vibra positivamente, as coisas acontecem, você atrai. Então tem muita gente falando sobre isso que é verdade, cara. Você não tem que correr atrás do dinheiro. Você atrai o dinheiro. E isso acaba se confundindo muito, principalmente no Brasil, um país majoritariamente católico, onde fazem uma cisão, né, entre ter dinheiro e ter fé em Deus. E muita gente tem fé em Deus e acha que ter dinheiro é pecado. Não, cara. O universo é abundante, a vida é abundante, a natureza é abundante.
você tem que ser abundante. Isso faz parte da vida, sabe? Então, não precisa ter dinheiro para começar um negócio. Era a primeira constância. É, O segundo grande conselho que eu gostaria de ter tido lá há 27 anos atrás: não precisa de dinheiro para montar o seu negócio. A gente deu aqui o exemplo do, do Flávio. do Flávio Augusto. Tem um exemplo aí do Elton Euler, o Pablo Marçal. Cara, várias pessoas despontaram sem ter dinheiro e montaram coisas milionárias.